Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e esse é o primeiro vídeo do módulo Visão do Patrimônio do Programa de Extensão Educação Financeira para Microempreendedores Individuais, os MEIs. Então vamos lá. O que nós vamos estudar nesse módulo? Nós vamos estudar o que nós chamamos de patrimônio, né? Por isso que é a visão do patrimônio, e a gente vai entender o patrimônio como sendo composto basicamente de três aspectos ou três elementos. Primeiro, tudo que a empresa possui, nós chamamos isso de ativos. Depois, tudo que a empresa deve a terceiros, né? A outras empresas, a outras entidades. Nós chamamos isso de passivos. E, por fim, a diferença entre os ativos e os passivos, que nós chamamos de o que sobra ou patrimônio líquido. Então, são esses três aspectos que nós vamos estudar. O que a empresa possui, o que a empresa deve e a diferença, que é o patrimônio líquido. Objetivos do módulo: definir o que é balanço patrimonial, diferenciar bens e direitos, que são os ativos, dívidas e patrimônio líquido, identificar a importância da aplicação na empresa, descrever como se calcula, fazer efetivamente o cálculo através dos nossos exemplos didáticos fornecidos e depois sim o MEI deve meter a mão na massa e ele deve elaborar um balanço patrimonial, obviamente que simplificado, da sua própria empresa. Então vamos lá. Os vídeos desse módulo eles vão ser divididos, vão ser alguns vídeos, né? E esse vídeo aqui é somente da parte 1. Como sempre, você deve acompanhar pelo livro que está disponível no ambiente virtual. Nós vamos começar falando dos conceitos e elementos. O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é um relatório, ele é um relatório contábil, que descreve o que nós chamamos de posição financeira da empresa. Posição financeira é a relação entre tudo que a empresa tem, tudo que ela deve e a diferença. Nós vamos repetir isso uma série de vezes, inclusive no livro também isso vai sendo repetido, porque é importante que a gente entenda que posição financeira é isso aqui. Quando a gente está falando de balanço patrimonial, a gente não fala da figura do lucro. O lucro é uma outra visão que está no módulo 2 e não no módulo 1. Qual é a periodicidade da elaboração do balanço? As empresas costumam elaborar o balanço a cada período, seja um trimestre, seja um semestre, seja ano ou efetivamente a cada mês. No caso dos MEIs, não há obrigatoriedade de elaborar o balanço, nem há obrigatoriedade de divulgar o balanço. A gente também não tem expectativa de que o MEI passe todos os meses ele elabore o balanço, mas pelo menos a cada 3 meses, que nós chamamos de um trimestre, não é isso? Ele deve parar e verificar a sua posição financeira, tudo que ele tem, tudo que ele deve e qual é a diferença. Uma observação importante aqui: os valores do balanço nunca são zerados na mudança de um período para o outro. O que é isso? Na mudança de um ano para o outro ou de um trimestre para o outro. A gente vai ver e eu vou dar alguns exemplos à medida que nós formos avançando com os números. Quais são os elementos? Os elementos são os ativos, bens e direitos, isso aqui são os ativos. As dívidas ou obrigações com terceiros são a mesma coisa. Obrigações com terceiros é a mesma coisa de dívida. E quando eu estou falando de dívida aqui, eu não estou me referindo somente a, por exemplo, os empréstimos, que são dívidas. Não, se você compra, por exemplo, mercadoria para revender, e você compra com seu fornecedor, e você tem um prazo para pagamento, obviamente que você tem uma dívida. Não é um empréstimo, mas é uma dívida. Isso aqui nós chamamos de passivos. E a diferença é que nós chamamos de patrimônio líquido, que resumidamente chamamos de PL. Então vamos lá. Vamos trabalhar primeiro os bens e direitos,
que representam o que eu tenho ou o meu ativo. A gente tem vários bens e direitos ou vários ativos. A gente vai falar de alguns deles, os principais. Bom, primeiro a gente vai falar dos ativos mais líquidos, ou seja, aquilo que já é praticamente recurso. Obviamente, dinheiro em espécie. Dinheiro em espécie nós costumamos chamar de caixa. Quando a gente fala caixa aqui nesse sentido, é o dinheiro em espécie. O dinheiro em espécie, ele é um ativo. Da mesma forma que o dinheiro que não é em espécie, mas está disponível na conta bancária, que nós chamamos comumente somente de bancos, quando nós falamos bancos, nós estamos nos referindo ao dinheiro que está disponível no banco. Nós também consideramos o valor do banco como um ativo, da mesma forma que é o dinheiro em espécie. Na verdade, hoje está cada vez mais o dinheiro circulando em espécie e cada vez mais por transações eletrônicas, ou seja, via instituições bancárias. Outros exemplos: vendas feitas a prazo. Quando nós fazemos uma venda a prazo, significa que nós entregamos o produto que nós vendemos ou prestamos o serviço ao cliente, e esse cliente se compromete a efetuar o pagamento para a gente. Esse pagamento aqui, como é uma venda a prazo, ele é no futuro. Sei lá, 30 dias, 60 dias, o que for. Nós chamamos isso de contas a receber ou simplesmente de conta clientes. Outro ativo importante e muito comum é o estoque de mercadorias. Lembrando que esse estoque de mercadorias ele vai virar em algum momento dinheiro, porque a mercadoria vai ser vendida e esse dinheiro depois, esse dinheiro da venda vai ser recebido pela empresa. Se for à vista, vai ser recebido no mesmo momento, se for a prazo, vai ser recebido num futuro. E a gente tem outros ativos ainda, como máquinas e equipamentos que são usados pela empresa, veículos, imóveis. Esses ativos aqui são chamados ativos de caráter permanente. Por que de caráter permanente? Porque essas máquinas aqui, esses equipamentos, eles são usados em geral na produção do que nós vendemos, né? Ou no auxílio à produção, ou no apoio à empresa, por exemplo, computadores, né? A gente pode ter, por exemplo, equipamentos, utensílios para a produção de alimentos e por aí vai. Eles também são ativos e também entram na conta do que eu tenho. Bom, os ativos de caráter permanente, esses que eu acabei de mencionar, como máquinas, equipamentos, veículos, imóveis, eles sofrem ao longo do tempo um processo chamado de depreciação. O que é essa depreciação? Nada mais é do que um desgaste. Afinal de contas, todos esses ativos, máquinas, equipamentos, veículos, imóveis, com o tempo, eles vão se desgastando. Normalmente se desgastando pelo próprio uso ou até mesmo pela vida útil, né? Bom, a gente pode ter como exemplo uma máquina de costura, né, que com o passar dos anos ela vai perdendo a sua potência ou vida útil. Essa perda é exatamente o que nós chamamos de depreciação. O mesmo vai valer para um automóvel que com o passar dos anos e da sua utilização vai perdendo valor. Ele perde tanto valor de mercado quanto valor contábil, tá? Então, um carro que valia algum tempo atrás valia um valor X, hoje ele vale menos do que X. Como é que a gente calcula e como é que a gente deve considerar a depreciação? A gente deve considerar a depreciação, o valor de um ativo, já como nós chamamos de valor líquido, ou seja, o valor do ativo descontado o valor que ele já foi depreciado. Então, por exemplo, um veículo que foi adquirido por 50 mil e que já tenha sido depreciado em 20, ele deve figurar com o que eu tenho, né, aqui no meu ativo, com o valor de 30. Porque, de fato, ele não vale mais 50. Ele já vale menos do que 50. Bom, vamos entrar na outra parte agora. O que eu devo, as minhas dívidas. Tudo que eu devo significa que eu devo a fornecedores, a outras empresas ou pessoas, a bancos, instituições financeiras, o que for. Tecnicamente, eles são o passivo. Qual é a característica da dívida? Qual é a característica do passivo? Qual é a característica do que eu devo? É que essa dívida, em algum momento, ela é cobrada. Ou seja,
ela é exigida. Então a gente chama isso de um exigível. Significa que se eu comprei mercadoria para pagar daqui a 90 dias com o meu fornecedor, eu tenho uma dívida. E essa dívida vai ser cobrada. Vai ser cobrada quando? Daqui a 90 dias. Exemplo, compra de mercadorias a prazo. Acabei de falar, né? Quando a empresa compra mercadorias, seja para produzir ou para revender, produzir no caso das indústrias, revender no caso do comércio, e o pagamento é acordado para o futuro, por exemplo, um mês ou mais. Compra de um automóvel, uma máquina ou um equipamento também é uma dívida, desde que essa compra seja feita com pagamento para o futuro, né? A compra de um automóvel à vista não gera uma dívida, mas a compra de um automóvel a prazo ela gera uma dívida. O mesmo vai valer para a máquina, para um equipamento. Uma dívida também pode ser um empréstimo tomado junto a um banco. E aí o que a gente tem é que a gente recebe o dinheiro e a gente vai depois devolver esse dinheiro, essas em parcelas, né, ou prestações. Então a gente tem uma dívida também nesse caso. E a diferença é o que sobra, que nós chamamos de patrimônio líquido ou simplesmente PL, que é a diferença entre tudo que eu tenho, bens e direitos, e tudo que eu devo, as minhas dívidas ou obrigações. É simplesmente uma subtração, né? É por meio dos bens e direitos que o MEI vai identificar onde o dinheiro da empresa está sendo aplicado e quanto tem disponível para pagar as suas dívidas. Nós vamos ver isso em alguns exemplos ao longo dos vídeos desse módulo. Lembre-se, é muito importante ter um bom controle das dívidas da empresa, tendo um equilíbrio entre tudo que eu tenho e tudo que eu devo. Não é interessante que a gente tenha, por exemplo, na hora que eu faço, por exemplo, tudo que eu tenho, que são os ativos, menos tudo que eu devo, que são os passivos, isso aqui é igual ao patrimônio líquido. Não é interessante que eu tenha mais dívidas do que o que eu tenho, bens e direitos. Se isso acontecer, o meu patrimônio é negativo. Ou seja, eu tenho muita dívida em relação ao que eu tenho de ativo. O que eu devo ter é mais ativos, o que eu tenho, e menos dívidas, para que isso aqui seja positivo. E eu acompanho isso periodicamente. Uma observação importante, nós estamos falando de ativos, passivos, patrimônio líquido. Em momento algum eu falei de lucro. Lucro vai ficar para o módulo 2. E vocês vão ver que lucro é uma figura que vai ser de um outro relatório que a gente vai preparar. Vamos continuar no próximo vídeo.